Remotas, belas, misteriosas, únicas. As ilhas são mundos à parte. Lugares isolados onde a vida evoluiu diferente. Mas em nosso mundo moderno e interconectado, as ilhas também fazem parte de uma comunidade global que está mudando, para melhor ou para pior. Nesta série, estamos explorando a vida dos ilhéus. Descobrimos que não importa o quão distantes estejam do continente. Distintas histórias, ou o quanto se orgulham de sua independência, as ilhas não podem separar seu futuro do destino da humanidade como um todo. De tantas maneiras, estas costas são linha de frente das mudanças globais. O que acontece aqui importa para todos nós. No meio do Atlântico Norte, à beira do Círculo Polar Ártico, encontra-se uma remota nação insular, no limite do mundo. A Islândia é um dos lugares mais voláteis da Terra. Formada por vulcões que expeliram rocha derretida ao longo de milhões de anos. A Terra ainda está ativa. A ilha ainda está sendo criada. E viver aqui é um desafio único. Um país grande com uma população minúscula. Enormes extensões do interior são inabitáveis. Mas em uma paisagem implacável, os islandeses aprenderam a sobreviver. Em vez de cultivar o solo árido, eles escolhem o mar, simplesmente. Em vez de fugir da natureza selvagem, eles estão aproveitando seu poder. Por séculos, o isolamento físico da Islândia moldou e protegeu seu povo. Eles desenvolveram uma cultura única e homogênea. Eu não vi uma parte disso, mas perdi uma das peças. Sua língua é tão pura quanto a de seus antepassados, os primeiros colonizadores vikings. Ah, você nunca? Parece muito bom, chefe, não acha? Mas o isolamento da Islândia já não é mais uma barreira. O mundo exterior chegou, e é um mundo em constante transformação. As economias estão mudando, aquecendo, e energia é uma mercadoria que todos querem. No comércio e na cultura, a Islândia já é um plenum global. Em uma terra onde aprendemos, ao longo do tempo, que ninguém realmente está ouvindo, esta ilha remota tem o poder extraordinário de causar impacto no mundo inteiro. Tenho certeza disso. Acredito que o caminho que ela escolher vai nos afetar a todos. Meu Deus, estou perdendo o controle. Tradição ou progresso, meus sentidos estão à flor da pele, mal consigo respirar. Natureza ou indústria. Os caminhos novos. A Islândia é dos países menos populosos. É dos mais bravos. Ponto quente geológico. A Islândia também se encontra sobre uma das características geológicas mais voláteis do mundo. A dorsal mesoatlântica.
É uma enorme fronteira de placas tectônicas, e ela divide a Islândia ao meio. À medida que as placas tectônicas puxam a Islândia, o magma sobe para preencher. É essa atividade vulcânica que formou o leito rochoso da Islândia. E sua construção está longe de terminar. Hoje, a ilha possui mais de 100 vulcões e mais atividade geotérmica extrema do que qualquer outro país do mundo. Isolada do resto do mundo, a volatilidade da Islândia geralmente passa despercebida, até que a natureza decide lembrar a todos do seu poder impressionante. Em abril de 2010, o vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia, entrou em erupção, paralisando a Europa. Temendo que a cinza vulcânica causasse falhas nos motores a jato, as autoridades de aviação cancelaram milhares de voos. Com os custos chegando a bilhões de dólares, o mundo buscou uma explicação. A erupção que aconteceu aqui não foi grande, mas foi séria, porque produziu muita cinza. Haraldur Sigurdsson é um especialista em vulcanologia, vivendo numa das regiões mais ativas do planeta. A Islândia é habitada há mais de 1.100 anos. As pessoas convivem com erupções e sentem seus efeitos. Na Islândia, isso é tão comum que as pessoas encaram como algo do dia a dia, para literalmente toda a comida da terra do Fester. Mesmo para os padrões islandeses, essa erupção foi extraordinária. A cinza cria um novo solo, como esta camada aqui. Foi porque a cinza era tão fina que se espalhou tão longe pelo Atlântico, mais do que em qualquer outro país. Devido à combinação de vapor, explosões na geleira e gás no magma, a cinza ficou muito mais fina. É por isso que essa erupção causou tantos problemas. Mas os efeitos dessa erupção empalidecem em comparação com uma explosão cataclísmica que aconteceu aqui, há cerca de 200 anos. Estes são campos de lava em Eltrian. Montes musgosos são cicatrizes do fluxo de rocha derretida. A lava jorrou de Lakajiga, uma fissura tectônica que entrou em erupção em 1783, criando um dos maiores eventos vulcânicos da história. Por 8 meses, uas, cinzas e lava mortais engoliram a ilha, matando 1/5 de sua população. A nuvem de cinzas se espalhou, mergulhando o mundo na escuridão e fome. Os islandeses ainda vivem sob a ameaça constante de mais erupções mortais. Pelo menos hoje em dia, eles estão mais bem preparados. Movimentos nos vulcões são vigiados. Ao primeiro sinal de atividade incomum, os moradores são contatados por telefone e evacuados para um local seguro. Ninguém morreu durante as recentes erupções do Eyjafjallajökull. À sombra dos vulcões, os islandeses aprenderam a sobreviver. Embora o interior seja árido, a maioria dos islandeses precisa viver nas bordas, em cidades e vilarejos costeiros. Reykjavik abriga quase 40% da população. A capital nacional mais ao norte do mundo, a cidade recebe apenas 4 horas de luz solar diária no inverno e quase luz do dia ininterrupta no verão.
O porto natural de Reykjavik é a pedra angular de sua riqueza. Um portal comercial e centro de trocas para os produtos tradicionais do país. O peixe é o superalimento da Islândia. É a exportação mais lucrativa do país e o recurso que permitiu os islandeses sobreviver. Há mais de 1000 anos, quando os colonizadores vikings desembarcaram pela primeira vez nas costas da Islândia, a paisagem inóspita se impunha. Invernos longos e solo de má qualidade tornavam impossível cultivar a terra. Mas alimentadas pela corrente do Golfo, águas próximas à Islândia ofereceram tábua de salvação. Os primeiros habitantes da ilha passaram a depender do peixe para se sustentar, e ainda dependem. Hoje, menos de 1% de toda a ilha é cultivada com plantações. A pesca continua sendo uma importante fonte de renda e um modo de vida. A pesca com mosca é o passatempo favorito de Christian Davidsen, mas ele passou sua vida profissional na pesca comercial. Nascido em uma pequena cidade ao norte de Reykjavik, ele aprendeu o ofício com seu pai. Christian se lembra de esperar ansiosamente com sua mãe e irmãos enquanto seu pai passava meses, pescando em alto mar. Não deve ter sido nada fácil ter 5 filhos na cama e um marido no mar em qualquer tempo, sem saber quando ele voltaria ou se voltaria. Isso não impediu Christian de querer seguir os passos do pai. Sou formado em pesca. Eu fui para a faculdade marítima e formei em estudos de pesca. Passei toda a minha vida profissional trabalhando, de alguma forma, com pescarias. Isso, rápido banho para Assis. Isso foi uma escolha de carreira perigosa, porque, embora as águas do Atlântico Norte que cercam a Islândia sejam abundantes, também são selvagens. Sistemas meteorológicos turbulentos colidem na costa da ilha, causando tempestades violentas e ondas perigosas. Ao longo dos séculos, os marinheiros islandeses aprenderam a respeitar o poder do oceano e a pedir a ajuda de Deus para navegar por ele, com uma oração. O litoral da Islândia é pontilhado de igrejas. Seus altares eram o último lugar que um marinheiro visitava antes de ir para o mar, e o primeiro lugar que ele visitava ao retornar. Mas homens ou mulheres, noivas sírias, fiscais ou magros, um Walkman, desde que os pegassem esmagados e elevados ao sótão solar. Orações oferecidas não garantiam nada. Tantos túmulos de marinheiros testemunham a força brutal do Atlântico. O mar dá e o mar tira, como dizemos na Islândia. Christian entrou para a indústria pesqueira numa época em que o bacalhau era rei. Em 1991, mais de 1 milhão de toneladas métricas foram capturadas nas águas da Islândia. Reykjavik evoluiu de cidade rústica para capital de exportação vibrante. Mas o mundo que comprava o peixe da Islândia estava mudando. Os bancos estavam se tornando globais. A tecnologia incentivava o livre fluxo de dinheiro entre as nações. Percebendo que o crédito estava se tornando o novo rei, Christian tornou-se especialista em pescados na divisão de frutos do mar do banco. Como muitos banqueiros, ele ficou rico. Todos começamos a tirar mais férias no exterior. E as garrafas na minha adega em Londres aumentaram consideravelmente. A economia prosperou. Os islandeses experimentaram o lado bom da vida.
e se tornaram uma das nações mais ricas do mundo por um tempo. Os pescadores também ganharam com a farra do crédito. Bancos incentivaram pegar empréstimos, garantidos por cotas de pesca. Fortunas emprestadas por promessa de peixes não pescados, a Islândia ficou viciada em crédito. Mas em 2008, a economia mundial começou a cambalear. Mercado caiu. A torre de crédito da Islândia desabou. Quase da noite para o dia. Era como se estivéssemos no meio de uma nuvem de cinzas. Os bancos haviam hipotecado a Islândia até o limite. Eles pegaram empréstimos no valor de 6 vezes o produto interno bruto do país, forçando o governo a um resgate financeiro. Para Christian, a notícia chegou na véspera de uma grande apresentação corporativa. Uma semana depois, todo o sistema bancário da Islândia colapsou e eu perdi o emprego ou colocá-los em Em 6 meses, as taxas de desemprego aumentaram 5 vezes. Islandeses empobrecidos foram às ruas. Este homem é um homem rico. A Revolução das Panelas se tornou um dos protestos mais violentos da história da Islândia, derrubando o governo que os havia levado ao caminho da ruína. Os habitantes da ilha exigiram um retorno aos valores tradicionais. A pesca voltou a ser a tábua de salvação econômica da Islândia. Lucros reais, de pescas reais, estão sendo usados para pagar as dívidas da Islândia. Christian também voltou ao que sabe fazer de melhor. Ele fundou uma empresa de consultoria em pesca, oferecendo aconselhamento para indústrias pesqueiras ao redor do mundo. Mas o caminho para a recuperação é longo. As dívidas pelas quais agora somos responsáveis são tão grandes que não conseguimos entender os números. Que tipo de futuro existe para meus filhos? Quanto mais os islandeses se envolvem com o mundo exterior, mais o próprio mundo deles mudará. Antes do colapso, a Islândia estava no centro de uma próspera comunidade global. Seu colapso econômico a lançou de volta ao remoto Atlântico Norte. Felizmente, os islandeses têm uma aptidão para a sobrevivência. Séculos em uma natureza selvagem os tornaram resilientes. 1000 anos de isolamento moldaram o caráter nacional. Sem vizinhos para recorrer, os islandeses aprenderam a ser autossuficientes. Sem ter para onde fugir, eles aprenderam a suportar. A natureza selvagem da Islândia está mudando, em uma escala que os islandeses nunca viram antes. E de maneiras quase impossíveis de prever de forma significativa. Em uma terra de neve e gelo, os efeitos do aquecimento global são fáceis de perceber. As geleiras que cobrem 11% do território islandês estão derretendo. Vatnajökull é a maior calota de gelo da Europa, com 800 metros de profundidade. Ela cobre mais de 8.000 quilômetros quadrados. Mas está diminuindo.
a uma taxa alarmante. 100 anos atrás, não havia lagoa aqui, só uma camada de gelo de 30 metros de profundidade. À medida que Vatnajökull e suas geleiras afluentes encolhem, este lago está se enchendo rapidamente. Um século atrás, a língua glacial chegava até o mar. Agora, ela recuou 2 quilômetros. Lagoa de gelo derretido tem beleza sobrenatural. Turistas vêm ver o espetáculo do aquecimento global aos olhos. Mas a beleza esconde uma força destrutiva. À medida que se estende em direção ao mar, essa lagoa ameaça destruir a principal rodovia costeira da Islândia. É uma história que se repete por toda a ilha. Água do derretimento e detritos glaciais remodelam a paisagem. Especialistas preveem que, em alguns séculos, a Islândia pode perder suas geleiras. O recuo delas deixará para trás paisagem e clima muito diferentes. O que antes caía como neve, agora cairá como chuva. A terra árida se tornará mais arável. E o sedimento levado das montanhas transformará o ecossistema costeiro. À medida que o mundo esquenta, o isolamento da Islândia está derretendo. Os islandeses estão se preparando para um futuro muito diferente, onde demandas externas serão força motriz. Muitos acreditam que é a energia que impulsionará a Islândia para frente. A paisagem está viva com ela. Ela corta a terra. Ela se infiltra no solo. Islandeses são líderes mundiais em usar seu potencial. Quase todas as casas usam energia geotérmica. Mas são rios glaciais, impulsionando o crescimento comercial. Rápidos e furiosos, seu potencial para gerar hidroeletricidade é enorme. E investidores industriais estão na fila para aproveitá-lo. Em 2003, a fabricante de alumínio Alcoa escolheu a cidade costeira de Reyðarfjörður para uma enorme fábrica de fundição. Este é um grande empreendimento industrial da Islândia. A temperaturas de 950 graus Celsius. O alumínio líquido é fundido usando correntes elétricas de alta intensidade. Esse processo exige enormes quantidades de energia. E é a energia hidrelétrica que a fornece. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tenho trabalhado 24 horas por dia. Na fábrica de alumínio, eles precisam manter tudo funcionando, sem parar. Hansina Oladottir trabalha na sala de cubas, onde o alumínio líquido é extraído do minério. É um trabalho manual pesado, mas as mulheres representam quase um quarto do total de funcionários da Fjarðalur. A fábrica recruta toda a sua força de trabalho de 2.000 pessoas da região local. O trabalho é em turnos, as jornadas são longas, mas as pessoas não reclamam.
Quando as pessoas começaram a falar sobre construir a fábrica de alumínio, encaramos isso como um motivo de comemoração, porque o emprego estava caindo. As oportunidades de trabalho estavam desaparecendo. As pessoas estavam indo embora. 2. Antes da fábrica abrir, Hansina trabalhava em um jardim de infância e seu marido em uma fábrica de peixe local. Com 2 filhos adolescentes para cuidar, a vida era uma luta. Meu marido nunca sabia quanto iria receber. O salário dele variava, muito. Se as capturas dos barcos pesqueiros eram ruins, não havia muito peixe para processar. Então, às vezes, não havia trabalho nas fábricas de congelamento, por dias seguidos. Hoje, o marido, o filho e a filha dela trabalham todos na fábrica de alumínio. Ela substituiu a pesca como principal fonte de renda da comunidade. Produzindo 940 toneladas métricas de alumínio por dia, a fábrica gera enorme receita para a economia nacional. A Islândia não possui depósitos naturais de minério de alumínio. A matéria-prima precisa ser transportada por milhares de quilômetros até a fábrica. A eletricidade aqui é tão barata que compensa facilmente o custo do transporte. Mas há um custo. E quem está pagando o preço é a natureza selvagem da Islândia. Cerca de 50 quilômetros a leste da fundição, fica uma usina subterrânea. 75 quilômetros de túneis direcionam toneladas de água a cada segundo por turbinas gigantescas, 2 rios glaciais. Foram represados e canalizados por este labirinto energético, e toda a energia hidrelétrica gerada é destinada a alimentar as fundições. É uma operação de engenharia gigantesca. E acima do solo, as cicatrizes são profundas. Esta é a represa Kararnuka. A água que alimenta a fundição de alumínio se acumula aqui, num reservatório de 25 quilômetros. Com quase 200 metros de altura, o paredão da represa é o maior do tipo na Europa e um dos mais controversos. A proposta de construir o projeto bilionário provocou indignação nacional. Os islandeses se horrorizaram porque áreas selvagens da Europa seriam submersas para a indústria. Manifestantes acamparam no canteiro de obras. Eles mobilizaram um grande apoio internacional. Mas eles não conseguiram deter o avanço do progresso. A barragem e a fábrica de alumínio agora são uma realidade concreta, transformando a paisagem e mudando vidas. O trabalho na fábrica foi uma tábua de salvação para a comunidade, mas nem toda mudança é boa. Os horários de trabalho antissociais estão tendo um impacto inesperado na vida doméstica. Trabalhadores de turno como Hansina acham difícil acompanhar amigos e família. Nós que trabalhamos para a Alcoa estamos meio perdidos. Saímos daqui às 7 horas da manhã, bem cedo, e só voltamos às 9 da noite. As pessoas não se atrevem a ligar ou visitar porque acham que estamos trabalhando ou dormindo. Para garantir que continue. Em contato, Hansina distribui cópias do seu horário de trabalho para os amigos. Com o colapso dos bancos, se não fosse pela fábrica de alumínio, provavelmente teríamos ido à falência. Agora, o futuro é promissor. Hoje, a Islândia está tentando um equilíbrio histórico entre as pessoas e a natureza, ecologia e economia. Construir esta fábrica de alumínio estabeleceu um precedente importante para o progresso. E há bons argumentos para construir ainda mais fundições, à medida que o aquecimento global avança.
Alimentados pelo derretimento acelerado das geleiras, os rios terão um aumento no fluxo de água. E seu potencial hidrelétrico aumentará dramaticamente. É uma grande janela de oportunidade, mas é breve. Especialistas preveem que esse aumento durará cerca de 50 anos. Depois, quase desaparecerá, à medida que as geleiras que alimentam os rios secarem. Acham industrialização não ser única opção da Islândia? Este é um dos ambientes mais intocados do mundo. Um dos países menos populosos da Terra. Partes da ilha são tão remotas que ainda nem receberam nomes. Mas o terreno inóspito, que manteve os humanos afastados por tanto tempo, agora está atraindo-os. Hoje, visitantes vêm para se maravilhar com a beleza extrema da Islândia e as criaturas que a habitam. Na costa nordeste da Islândia, Húsavík recebe viajantes. Foi um dos primeiros lugares colonizados pelos vikings navegadores. Durante séculos, as pessoas aqui sobreviveram da pesca. Os longos invernos traziam tempos difíceis, então quanto maior a pesca, melhor. Eu queria que a pesca trouxesse muitos benefícios. Fazia parte da cultura aqui, antigamente, que as pessoas saíssem e pegassem qualquer alimento que pudessem encontrar. Baleias mink, golfinhos e botos. Hoje em dia, as pessoas têm casa, carro ou coisas boas. E as coisas são diferentes hoje. Não é do nosso interesse caçar baleias. Hoje, Munamitar Alvel, Kikuali. Húsavík se reinventou como a capital da observação de baleias da Islândia. Um homem que aproveitou o novo mercado turístico é Stefán Gudmundsson. Há 10 anos, ele dirige a Gentle Giants, uma das principais empresas de observação de baleias de Húsavík. Stefán não é de fato estranho à navegação. Comecei a ir para o mar com meu pai aos 5 anos de idade. E desde então, estou sempre no mar. Sou descendente direto de pescadores há cerca de 150 anos. Embora tenha nascido e crescido em Húsavík, Stefán, como muitos ilhéus, partiu para seguir estudos marítimos. Ele foi capitão no mar, mas sempre sentiu falta de casa. Eu precisava voltar. Minhas raízes estão aqui. Sempre amei natureza, peixes, pássaros e baleias. Eu consigo me perder completamente nisso. Ou violão, vislumbro no espelho. Stefán percebeu que a beleza natural de sua cidade natal e sua vida selvagem eram um grande atrativo para os visitantes. Sempre me atraiu desde jovem a ideia de trabalhar com turismo. E seus amigos converteram um antigo barco baleeiro e zarparam. Hoje as pessoas acham notícia o fato de estarmos atirando com câmeras em vez de armas. Gentle Giants é uma das muitas empresas que levam turistas de Húsavík ao mar para ver um dos espetáculos mais impressionantes da natureza. Mas a maré está mudando.
para os mamíferos oceânicos da Islândia. Quebrando uma proibição internacional, o governo permitiu a caça às baleias nas águas da Islândia. Navios baleeiros comerciais, atracados, estão ganhando uma nova vida. Agora é legal de novo matar criaturas que turistas vêm ver. Neil. Previsão. Para a próxima semana terá. Vento sudeste mais ou menos. E as baleias estão aqui. A decisão de autorizar a caça às baleias tem sido bastante controversa. Para Stefan, isso faz pouco sentido. Podemos ganhar mais dinheiro observando as baleias do que matando-as. Saúde de Kuala Kuali na Levante. As caçadas comerciais gerariam apenas 1/5 da renda da observação de baleias. Mas muitos islandeses ainda defendem de forma veemente o seu direito de caçar. É uma tradição ancestral que deve ser mantida, apesar dos protestos internacionais. Essa caça às baleias, que costumávamos fazer e que ainda acontece, eu vejo isso como uma espécie de declaração política. O paradoxo de observar baleias, ao mesmo tempo em que se caça baleias, representa um dilema para alguns turistas. Se eles deixarem de vir à Islândia, isso seria um desastre para Húsavík. Eu peguei isto. O ecoturismo é uma das indústrias que mais cresce na Islândia. Mas a temporada lucrativa é curta. Com quase nenhuma luz do dia, os turistas evitam o país no inverno. E lugares como Húsavík se tornam cidades fantasmas. Para se sustentar, muitos moradores vão para a cidade, onde as perspectivas de emprego são melhores. É um padrão que se repete por toda a ilha. A população de Reykjavik dobrou em 50 anos. Se esse êxodo continuar, cidades como Húsavík simplesmente desaparecerão do mapa. O debate sobre o futuro de Húsavík resume o momento de encruzilhada em que a Islândia se encontra. Os islandeses precisam escolher entre um modo de vida antigo e um novo. Foram os costumes antigos que permitiram que eles sobrevivessem em um dos ambientes mais voláteis da Terra. Mas, embora remota, a Islândia não está mais sozinha. A tecnologia aproximou ainda mais a comunidade global. E os islandeses estão aprendendo a se comunicar com ela, em sua própria voz distinta. Em uma língua aprendida quando ninguém estava ouvindo. Faço o meu melhor de verdade para te contar como me sinto. De alguma forma, tenho certeza disso e realmente acredito nisso. Isso é real, é verdadeiro. Do meu coração eu canto para você e tenho esperança. Dicta é uma banda de indie rock em uma cena musical vibrante. Que entenda o que digo. Com um álbum e primeiros lugares nas paradas islandesas. Dicta é o som da cultura jovem islandesa. Para cada dia. Contemporâneos, confiantes, em sintonia com o mundo. Não, você não pode me impedir de voar. Não, deixe pegadas. Está tudo bem com você. Amigos desde a infância. O Dicta se reuniu na escola. Na época, havia muitos artistas islandeses fazendo sucesso internacionalmente. Björk e Sigur Rós abriram portas para a música islandesa no exterior. É simplesmente inacreditável que um país com 300 mil habitantes possa se orgulhar de dois artistas tão bem-sucedidos. O Dicta faz parte de uma nova geração, para quem a vida urbana é a norma.
Reykjavik possui uma das cenas musicais mais vibrantes da Europa. Mas mesmo aqui, as oportunidades são limitadas. Mesmo tendo vendido um número razoável de discos, um disco de ouro, pelo nosso lançamento mais recente, isso não é suficiente. Apenas um número muito pequeno consegue viver de música, porque o mercado é incrivelmente pequeno. Um disco de ouro equivale a 5.000 cópias. Todos os rapazes trabalham em tempo integral fora da banda. São 2 professores, um piloto e um médico. Se o Dicta quiser largar seus empregos, precisam conquistar público amplo. Se você quer ir além do mercado islandês, o que a maioria faz? Porque o mercado islandês é muito pequeno, então ajuda a cantar em inglês, pois é uma língua internacional que a maioria das pessoas entende. Muitos islandeses são bilíngues. O inglês é a língua não oficial dos negócios aqui, mas o islandês sempre foi a língua das artes. O Melro voou para longe. Melro. Cantar em inglês é uma ruptura com a tradição e uma resposta à necessidade recente de se conectar com o mundo exterior. Meu Deus, estou perdendo o controle. Finalmente, vou sair dessa. Meus sentidos formigam, mal consigo respirar. Meu Deus, estou perdendo o controle. Finalmente vou sair dessa. Sinto meu coração começar a girar. O meio pode ser inglês. A mensagem fala da Islândia. Muito obrigado. Obrigado de verdade pelo mundo, por tudo que o mundo representa. O mundo. Tem sido realmente muito difícil para a Islândia nestes tempos recentes. Há uma frase comum que usamos: vai dar certo. É só mergulhar e fazer alguma coisa. Nós simplesmente vamos mergulhar. Nós simplesmente vamos fazer, mas fazer bem feito. E não vamos pensar demais sobre isso. Obrigado pela vida, por me fazer simplesmente enxergar dentro de mim. A confiança de Dicta é realmente típica da maneira como os islandeses encaram um mundo em constante mudança. Isolados por anos, eles desenvolveram um forte senso de identidade e a confiança para se adaptar diante das mudanças. Esta pequena e versátil nação já se posicionou como um ator global. Sua sorte, para o bem ou para o mal, agora afeta a todos nós. Mas se as últimas décadas viram a Islândia se transformar, desafios ainda maiores estão por vir. Por mais de 1000 anos, a cultura da Islândia foi moldada pela paisagem volátil. Agora, os islandeses têm o poder de reagir, de antecipar desastres, de dobrar a natureza à sua vontade. Mas até quando? Pescadores são campeões islandeses. Mas os mares não são um recurso inesgotável. Os industriais estão usando a natureza para criar futuro alternativo. Mesmo reservas podem se esgotar. Com o aquecimento global, a Islândia se encontra em uma encruzilhada, buscando um caminho sustentável. Como nunca antes, o mundo está observando. O destino da grande natureza selvagem da Europa importa para todos nós